Olá, crianças! Vamos falar agora da nossa aula de Geografia da semana 2 do PET 5. A nossa aula de Geografia da semana 2 do PET 5 vai falar com a gente sobre a influência africana na nossa cultura, certo? Vamos lá. Vai falar o seguinte, que as palavras, né, moleque, quiabo, fubá, caçula e angu, cachaça, dengoso, quitute, berimbau e maracatu, todas essas palavras do nosso vocabulário brasileiro são de origem africana. Então a gente tem muita coisa que a gente faz, que a gente fala, que é de influência africana e a gente não sabe, né? E aqui, quer saber mais? Vem falando sobre o fim da escravidão no Brasil, que foi no dia 13 de maio de 1888. E vale a pena ler, viu? Esse pedaço aqui, ó. Quer saber mais? Vale a pena você ler, que é muito interessante, certo? Nas atividades, nós temos um texto sobre as comunidades quilombolas, tá vendo? Então, tá dizendo que na língua bantu ou bantô, quilombo significa povoação. Então, quilombo significa povo, né? Os quilombos eram os lugares habitados por africanos escravizados que resistiam a essa escravidão e fugiam das minas de engenhos de cana-de-açúcar e fazendas. Então, o quilombo era como se fosse uma comunidade, certo? Formada por escravos que fugiam, que resistiam à escravidão. Os habitantes dos quilombos eram chamados, né? Eram denominados de quilombolas. As comunidades quilombolas mineiras foram organizadas para garantir aos atuais descendentes dos africanos o direito à propriedade da terra, tradicionalmente ocupada por eles e seus antepassados. No entanto, muitas delas vêm sofrendo ameaças de invasão das suas terras por grupos que querem explorar os minérios, a fertilidade do solo e a qualidade das madeiras existentes em sua área, certo? Atualmente existem cerca de 400 comunidades quilombolas no estado de Minas Gerais, que é o nosso estado. Os quilombolas hoje em dia são pessoas livres, porque já acabou a escravidão. E eles cultivam a terra, eles respeitam muito a natureza, mas tem gente que não aceita e quer tomar, né? Na atividade 1, você vai retirar do texto, desse texto aqui, ó, a comunidade quilombola, as palavras derivadas dessas outras palavras que estão na primeira coluna. Então, ó, quilombo. Qual é uma palavra derivada? Ou seja, que acontece a partir da palavra quilombo. Lá no texto tem. Povo. Qual a palavra que escreve a partir da palavra povo? Isso que é palavra derivada. É palavra que eu escrevo a partir de uma outra palavra, certo? Escravo, fértil e África. No texto tem todas, tá bom? Depois da atividade 2, nós vamos analisar esse gráfico. Prestem atenção que esse gráfico tem vermelho, verde e amarelo. O vermelho são os territórios quilombolas oficialmente... não estou conseguindo ler, tá muito pequenininho. Oficialmente delimitados e definidos em setores censitários. O verde são agrupamentos quilombolas definidos em setores censitários. E o amarelo são outras localidades quilombolas. Então, nós temos aqui, ó, Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Pará, tá certo? Minas Gerais é o que nos interessa, tá? Nós temos um pedacinho de vermelho, que são os territórios quilombolas, oficialmente delimitados e definidos em setores censitados, ou seja, no censo, durante o censo.
Verde, nós temos um pedaço um pouco maior, né? Que são os agrupamentos quilombolas definidos em setores censitados. E temos um pedaço grande amarelo, que são outras localidades quilombolas. O que é isso? Esse pedaço grande amarelo são localidades quilombolas que não fizeram parte do censo. O censo, ele é uma pesquisa que registra, certo? As coisas, registra, no caso aí, as comunidades quilombolas. Então, você vai observar a legenda, né? Qual a localidade quilombola que menos prevalece em Minas Gerais? Então, é o vermelho, o verde ou o amarelo? Aproximadamente, qual o total de localidades quilombolas presentes no estado de Minas Gerais? Então, aproximadamente, porque, ó, tá vendo que no gráfico tem lá e tem as linhas embaixo com os números, né? Então, aproximadamente, ó, porque as linhas de baixo é 0, 200, 400, 600, 800, 1.000 e 1.200. Então, Minas Gerais tem aproximadamente quanto? Só olhar aí. E atividade 3. Encontre no diagrama as palavras referentes ao que está escrito abaixo e pinte-as usando cores variadas. Então, você vai ler. Letra A. Atividade que mistura luta, dança, cultura popular e música. B. Surgiu a partir da mistura de uma série de ritmos musicais provenientes da África. E aí você vai procurar no diagrama. No diagrama tem as respostas, tá certo? Letra C. Uma das delícias da culinária feita com massa de feijão fradinho, cebola e sal, frito em azeite de dendê. É servido com pimenta, camarão seco, vatapá e caruru. D. Uma religião de origem africana, onde se cultua os orixás. É muito popular no Nordeste, teve origem nas congadas, cerimônias de coroação dos reis e rainhas da nação negra. Então, você vai procurar aqui, ó, no diagrama, que aqui no diagrama você vai ter todas as respostas. Então, você vai achar as palavras, né, aqui no diagrama, você vai procurar, vai achar e depois você vai ver aonde que cabe cada palavra, tá certo? Muito bem. Então, por hoje é só, façam direitinho.